Alô, quinto ano! Vamos iniciar esta semana as nossas AVCs. Vamos lá, estão preparados? Então, hoje vamos começar falando em português. Nossa AVC de português. Então, o texto da leitura fala sobre 21 de setembro, Dia da Árvore. Então, tem um texto muito instrucional, educativo, está explicando. Essas palavras que estão aqui destacadas, arbóreas e evapotranspiração, vocês vão encontrar o significado aqui, no vocabulário, tá? Então, vocês vão ler o texto com bastante atenção, está explicando, um texto muito legal, como a celulose é extraída, a importância da árvore, por que nós devemos também, não podemos utilizar a árvore, mas também podemos reflorestar sem destruir a natureza. Então, vários pontos muito importantes para se respeitar, se valorizar o Dia da Árvore. Tá? Depois vem aqui as curiosidades. Cada região tem uma árvore símbolo. Vocês sabiam? E a árvore símbolo da nossa região, que é a nossa região sudeste, é o pau-brasil. Olha que legal, né? Então, nós temos aqui, ó, o dia 21 de março é comemorado o Dia da Árvore, mundialmente, 21 de março. Mas nós comemoramos aqui, no dia 21 de setembro, sabe por quê? Vocês vão ler o texto e vão saber por quê. No texto está explicando por quê que no Brasil nós comemoramos o Dia da Árvore no dia 21 de setembro, tá bom? Bom, aqui tem o vocabulário. Arbóreas, que é semelhante ou que é da natureza das árvores, tá? E evapotranspiração é um processo simultâneo, ao mesmo tempo, de transferência da água para a atmosfera por evaporação da água do solo e da vegetação úmida e por transpiração das plantas. Ao mesmo tempo que a evaporação acontece, quando se evapora do solo e vai até as nuvens, e ao mesmo tempo também que se evapora quando as plantas transpiram. Então, esse processo simultâneo da transpiração das plantas com a evaporação, quando se evapora a água e vai do solo e vai até as nuvens, esse processo simultâneo se chama de evapotranspiração. Ciência também em português, né? Bom, primeira questão. De acordo com o texto, qual é o objetivo da comemoração do Dia da Árvore? De acordo com o texto, tá? Então, toda a primeira questão é em cima do texto que vocês leram. Depois vem, por que no Brasil comemoramos o Dia da Árvore? É uma data diferente aos demais países do mundo. Vamos explicar por quê. Qual é a importância da árvore para a vida na Terra? Explique. Cite exemplos em que as árvores contribuem para o aumento da economia do nosso país. Também está no texto. E número 5 da primeira questão, quais são os problemas causados pelo desmatamento? Explicar. Tá? Vou encontrar toda a primeira questão, não é para vocês tirar da cabecinha de vocês, não. Vocês procurarem no texto as respostas, ok? Segunda questão, que eu gosto muito de usar, né, são as tirinhas. Nós estamos falando também interjeições, lembra? Então, tem aqui, vocês vão envolver na tirinha a interjeição, tá? Que tem, são 3 quadrinhos. Nesses 3 quadrinhos tem uma interjeição. E vocês vão classificar nesta linha aqui abaixo qual é a classificação dessa interjeição que aparece na tirinha do Garfield. Tá? Terceira questão, o A com H e o A sem H. Qual é a diferença? Vocês vão ter que saber para poder completar essas 4 frases. Daqui a pouco vai chover, estamos a 2 passos do paraíso, estarei na reunião daqui a 5 minutos. E por que você demorou tanto? Estou te esperando há horas. Então, o som é o mesmo, mas a escrita, a grafia é diferente, tá? Vocês vão ter que saber quando usar o A com H e o A sem H. Quarta questão. A diferença, tá? O mal com U e o mal com L, tá? Vamos saber qual é a diferença para poder completar corretamente as frases. Usar. Que mau cheiro. Letra B.
mau cliente paga mal as suas contas. O banho gelado faz mal a você. Aquele aparelho está mal conservado. Quinta questão. Aí vem os advérbios. Lembra os advérbios? Que são aquelas palavras que acompanham os verbos, para intensificar mais os verbos. Podem vir antes dos verbos ou após os verbos, os advérbios. E tem várias classificações, tá? Então, temos aqui, meus avós vivem no sítio, eu quero advérbio de lugar, das montanhas. Todos ficaram, pontinho, pontinho, contentes com a surpresa, advérbio de intensidade. Ninguém esteve naquela fazenda. Negação. Jonas se levantou, pontinho, pontinho. Advérbio de tempo, tá? Então, advérbio de lugar, intensidade, negação e de tempo. Tudo no nosso caderno de revisão. Você lembra que a tia Cristina dá a matéria, conteúdo novo, no mesmo dia dá o exercício de revisão. Então, pelos exercícios, vocês vão lembrar aí, tá tudo no caderninho de vocês, ok? Sexta questão, outra tirinha, mas agora é sobre advérbios, tá? Então, temos aqui, a Mônica está falando, hoje não preciso regar minha florzinha. Temos aí um advérbio, tá? Aliás, nós temos aí 2 advérbios. Preste bem atenção. Vocês vão escrever aqui o primeiro e classificar, depois escrever o segundo advérbio e classificar, tá? Eu quero que coloque quais são os advérbios e classifique cada um. Se só colocar o advérbio, não vai ganhar os 10 pontos, correto? Então, temos aí, na Mônica falando aí, temos 2 advérbios aí. Vamos ver quais são, ok? E classificá-los. Aqui eu tenho aqui, amanhã, menos nunca, silenciosamente, talvez e não. Já estou dando a opção de resposta, mas eu vou ter que saber onde colocar esses advérbios. Eu quero na letra A, advérbio de intensidade, na letra B, advérbio de tempo, na letra C, advérbio de modo, na letra D, o advérbio de negação, e na letra E, o advérbio de dúvida, tá? Então, vamos ter que colocar. Parece fácil, mas não é. Até porque nós temos aqui 6 advérbios e somente 5 frases. Vai sobrar um advérbio. Oitava questão. Novamente, usar corretamente o A com H. O A com H. Tá? Qual dessas alternativas foi empregado corretamente o uso do A com H? Então, temos aí essas 4 frases. 3 frases escritas erradas e somente uma está usando o A com H corretamente. É o que vocês vão marcar. Nona questão. Marque com X os grupos de palavras que são formados por interjeição, em que todas as palavras são interjeição. Tem a A, a B, a C e a D. Tá? Somente uma opção de resposta. 10ª questão. Vocês vão reescrever e vão substituir os que estão destacados por quando vocês vão usar o mal com L e quando vão usar o mal com U. Repare que eu já destaquei aqui, ó, o bem, bom e bem. Vão reescrever a frase e trocar esses que estão destacados por mal com L ou mal com U. Tá bom? E depois tem aqui um desenho sobre a primavera. Vamos agora dar um pulinho na redação, tá? Nossa redação, ó, a matéria foi falando sobre gênero textual, sobre mito, lembram? E também sobre a divulgação científica. Então, aqui eu tenho aqui um trecho falando a caixa de Pandora. De acordo com pontinho, pontinho, a caixa de Pandora foi um presente do casamento. Lembra que nós trabalhamos em sala? Nós falamos na nossa aula online, enviado por Zeus para a mortal Pandora. Dessa caixa saíram todos os males do mundo, que foram liberados por ela devido à sua curiosidade, restando apenas a esperança dentro da caixa. Então, esse trecho aqui está se referindo a qual gênero textual? Está se referindo à encenação teatral, a mito, a divulgação científica ou a discurso? Eu vou marcar a opção correta. Nesse outro texto aqui, está falando sobre biomas brasileiros, características, a oferta de alimentos e os aspectos do ambiente determinam algumas características
física do felino. Aqui está falando sobre a onça pintada, tá? Tem quanto pesa o macho da onça pintada e quanto pesa a fêmea da onça pintada. Aí, o que eles gostam de se alimentar, a forma de alimento é o gado, tá bom? Então, aí esse gênero aqui textual é mito, é um discurso, é uma divulgação científica ou é uma encenação teatral? Então, vamos marcar a opção correta. Aí vem a terceira questão, que vale 80 pontos. Temos aqui uma tirinha, tá? Algo está acontecendo aqui. Os personagens são, para quem não sabe, o Cascão e o Cebolinha. Primeiro, é um diálogo. Dá para perceber que está uma coisa acontecendo. Vocês vão transformar esse texto, essa tirinha, em diálogo. Usando o quê? As interjeições. Então, no diálogo tem que ter interjeições, tá? Não está difícil. Primeira coisa que vocês vão fazer, colocar o título logo na primeira linha. Não pode esquecer o título, porque vale 80 pontos, hein? Depois vem atenção aos sinais de pontuação. Se é diálogo, tem que começar com um sinal de pontuação, uma pontuação. Que pontuação é essa para começar o diálogo? Depois tem que caprichar na letra, lógico, e explorar bem a imaginação. Preste atenção que tem que ter todo não vai botar só o diálogo. Tem que ter uma história, um enredo aí nessa tirinha. Não esqueçam do título, não esqueçam aos sinais corretamente. Se são interjeições, tem que ter um sinal aí nas interjeições. Olha o que está acontecendo, faça o início contando o que está acontecendo, para depois passar para o diálogo e termine com um texto, tá bom? Como é que fica? Como que termina essa história aí, tá? Então, já trabalhamos, já expliquei já ABC de português e ABC de redação. Vamos, então, em português, no nosso módulo, que ficou faltando para nós corrigirmos, foi a página 70, tá? A página 70, que eu passei, eu não corrigi, está falando sobre por que rimos. Então, vimos no outro texto falando sobre mito. Aqui é sobre por que rimos. Então, é um texto de divulgação científica. É um gênero de texto. Qual é o objetivo? É informar sobre pesquisas e descobertas científicas. É, nesse caso, só explicando por que rimos. Já pararam para pensar por que nós rimos? Então, está explicando. Então, tem aqui, para cumprimentar alguém ou fazer... Isso nós falamos várias vezes durante o dia, às vezes nós nem percebemos. Então, o texto está aqui falando que os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e também agressões, tá? Então, nós vamos ler o texto aí. A 71 é a continuação do texto. 72 termina o texto, que é de Silvia Helena Cardoso, do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas. Então, para a interpretação escrita na página 73. Qual é a ideia central desse texto? Apresentar informações científicas que justificam por que rimos. Número 2. O título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor? Sim ou não e por quê? A autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aí vocês vão voltar lá no texto e eu vou sublinhar que situações são essas. Então, voltando ao texto, são para cumprimentar alguém ao fazer ou ouvir alguma gracinha ou quando estamos brincando com um amigo. Então, vocês vão passar uma lá embaixo dessas 3 formas de quando nós rimos praticamente. Bom, o que são as situações sociais, segundo o texto? São momentos de felicidade, momentos de prazer e brincadeiras. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação: o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Bom, utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém e sorrimos ao pedir também desculpas.
CT4. Numera os itens a seguir de 2 a 6, identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma das ideias abaixo. Então, temos lá, número 2, o riso não é só uma manifestação de alegria. 3, a função do riso nos bebês e nas crianças. 4, o riso dos animais. 5, a função de comunicação do riso nos seres humanos. E 6, o senso de humor é exclusivo do ser humano. Então, nós temos 2, 5, 4, 3, 6. Questão 7. De acordo com o texto Por que rimos, nós rimos desde bebês. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Bom, satisfação do bem-estar, quando estamos bem alimentados, não sentir dor, para responder à expressão alegre dos nossos pais de brincar. Quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? Macacos, cachorros e ratos. Sorria. Um sorriso pode alegrar o dia de alguém. Bom, de acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com um sorriso? A comunicação. E a mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazermos amizade, que ficamos felizes e que gostamos de fazê-los felizes também. Qual o tipo de riso exclusivo do ser humano? O riso exclusivo é o senso do humor. É o único animal que tem senso de humor, é o ser humano, quando conta-se uma piada. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular: rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Explique. Sim, pois o riso produz sensações de prazer e bem-estar, diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo e relaxa os músculos. E, além disso, crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços ficam internadas menos tempo que as outras, é provado cientificamente. Quem é a autora desse texto? A autora é Silvia Helena Cardoso. Ela é uma pessoa comum ou uma especialista no assunto? Ela é uma especialista, pois faz parte do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto. Por que rimos? É uma linguagem formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. Onde esse texto de divulgação científica foi publicado? Foi publicado no livro dos porquês. Assinale em que outros suportes um texto de divulgação científica também pode ser publicado: em revistas especializadas, em jornais e na internet. Concluindo que o texto de divulgação científica tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Ok? Analisamos, então, em português. Nós falamos sobre ABC de português, ABC de redação, e também demos uma corrigidinha no nosso módulo 3. Ok, meus amores? Então, continuem se cuidando. Até a próxima. Tchau.